Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes começando essa live de segunda-feira, exatamente às 22 horas. Consegui começar no horário previamente marcado. Olha que maravilha, mereço palmas, não? Pois bem, 22 horas dessa segunda-feira, 26 de outubro. E eu tô vendo, gente, que assim, pelo que está acontecendo aqui, eu já tô vendo que muita gente não vai ser notificada. Hoje, um amigo meu de São Paulo, advogado, querido amigo meu, doutor Antônio, me avisou que ele não está recebendo as minhas notificações do Facebook, né? Então é aquela coisa, eu dependo de vocês, queridos. Preciso que vocês divulguem essa live, compartilhem em grupos. E aviso já os meus queridíssimos que estão lá no YouTube e que estão inscritos no nosso canal Ecoando a Voz dos Mártires lá. Queridos, eu vou publicar sim essa live lá. Não se preocupem, eu amo vocês, não esqueço de vocês. Olá, Kátia, muito boa noite. Cuca, tá tudo bem sim, Cuca, tá tudo bem, graças ao bom Deus. Liliane, muito boa noite. Brevemente estarei no canal da Liliane, também falando sobre esses assuntos importantíssimos. Muito boa noite para todo mundo que está entrando aí. Jair Benedito, boa noite, Jair Benedito. Boa noite a todos vocês. Gente, essa live é de suma importância, de suma importância. Então, voltando aqui, quem está inscrito lá no YouTube, por favor, vai lá, compartilha, ou melhor, compartilha não, eu vou postar o vídeo lá mais tarde, para vocês divulgarem. Eu aqui tenho mais números de seguidores do que lá, né? Aquela plataforma eu quase não uso. O Facebook, assim, por assim um milagre, eles não monetizaram a minha conta. Isso acontece, né, nas melhores famílias, né? E a família das redes é uma família muito maravilhosa, né? Boa noite, José Pereira, muito boa noite. Então, gente, vamos lá, sem maiores delongas, tá? Comecemos logo essa live, porque temos muita coisa para falar e talvez aconteça de a gente ter que repartir, né? A gente vai começar hoje e vamos dar continuidade, talvez em mais num próximo encontro. Vamos ver como é que vai ser. Boa noite, Marta. Muito boa noite, Luísa. Vamos lá. Gente, hoje a pessoinha, sabe, iluminada, que me inspirou para fazer essa live se chama Daniel Mastral. Eu tenho certeza que, assim, quem não é do meio evangélico possivelmente não conhece esse senhor, possivelmente não conhece. Mas o meio evangélico, principalmente pentecostal, conhece de longa data, de longa data. Eu, inclusive, já o conhecia, tá? Eu conhecia porque, alguns anos atrás, eu li 2 dos livros dele. Ele tem alguns livros publicados e eu li apenas 2. Um desses livros é esse aqui, ó. Tá aqui, Filho do Fogo, o Descortinar da Alta Magia. Ele foi a Isabela Mastral e ele, o Eduardo Daniel Mastral. Tá aqui o livrinho dele, tá bom? Que eu li, tá? Não vou entrar em detalhes sobre o livro, porque a live não é para fazer crítica, ou seja lá o que for em relação ao livro. Mas o livro fala sobre questão ligada a satanismo, sobre as experiências que supostamente ele teve quando era satanista e tal. Não é o nosso papo aqui. Então, eu só estou querendo apresentar esse autor, porque, inclusive, o nome dele no meio evangélico. Boa noite a todo mundo aí. E boa noite, querido Geoás, muito boa noite. O nome dele no meio evangélico é polêmico. Ele já teve treta com Malafaia, porque surgiu aí um boato que ele seria filho do Michel Temer. E isso é o que rola no noticiário gospel, tá? É o que rola por lá. Então, dizem que ele não desmentiu esse fato durante algum tempo. Isso causou um alvoroço no meio evangélico, porque na época o meio evangélico estava apoiando Dilma, estava apoiando Temer, aí o pessoal explodiu, aquela coisa toda, e o Malafaia deu um pau nesse senhor, e aí esse senhor deu também um pau na Malafaia, e acabou que, depois de muito tempo de treta, se ele seria filho ou não do Michel Temer, e a acusação que o pessoal faz a ele é essa, que ele não desmentiu essa situação logo de pronto para acabar com a fofoca, com o boato e tudo mais. Isso só aconteceu muito depois, principalmente
depois que o Malafaia sentou a língua nele, né? Fez crítica e foi uma briga terrível, mas tudo acalmou. Tudo acalmou. Então, esse senhor já vem de um meio polêmico e ele resolveu continuar abraçando a polêmica. Ao invés dele ficar no meio lá dos trabalhos dele, palestra pelo Brasil afora, sobre questões satanistas, porque ele gosta desse assunto, né? Então, ao invés dele ficar por aí, ele resolveu dar uma ajudinha para o Islã, né? Ele resolveu mostrar a beleza do Islã para os seus muitos seguidores, né? Então, ele no Instagram fez no sábado uma live onde ele convidou, gente, um sheik, né? Ele convidou um sheik. Eu só soube dessa live porque um querido seguidor me avisou. E tomei conhecimento, foi no domingo à noite, quando eu cheguei, né, em casa. E aí eu fui assistir a live, né? Eu assisti. Então, eu estou falando do que eu assisti. Então, ele resolveu. Ele não explica o porquê da live, tá? Ele não explica. Então, a gente tem que deduzir. Boa noite, querido Sarkis Karamekian. Muito boa noite, meu querido amigo. Amanhã a gente tem live aqui com o Sarkis, hein? Imperdível. Vamos falar sobre esse problema da guerra do Azerbaijão e Turquia junto em relação à Armênia. Amanhã a gente tem uma live assim que vocês não podem perder aqui. Muito interessante. Mas voltando aqui. Então, como me parece, porque ele não diz assim a motivação da live. Eu não sei se de repente ele chamou o Sheik Rodrigo Rodrigues para fazer a live para assim ganhar ele para Jesus, né? Porque de repente, concordando com a doutrina ortodoxa islâmica, ele de repente ele pensando, não, eu concordando, eu bajulando o sheik, né, e o Islã, quem sabe eu ganho eles para Jesus. De repente ele é um evangelista de primeira, que não costuma seguir Bíblia, né? Porque no meio evangélico, qualquer um que conhece a visão dos evangélicos em relação à Bíblia sabe que há uma discordância muito grande de toda a base teológica que ele tenta usar para trazer o Islã e florear a religião da paz. Então ele trouxe o sheik, sabe-se lá com que propósito, é lógico que vocês me conhecem, sabem que tem momentos que a gente tem que usar um pouquinho de ironia, né, para se fazer entender, mas ele quis aprender. Toda hora até ele dizia que estava aprendendo muito com o sheik. Eu conheço o sheik que ele trouxe. E daí a minha crítica, não ao sheik Rodrigo Rodrigues, você me odeia, eu sei disso, porque você já me atacou aqui no meu canal, né? Sem necessidade nenhuma. Se eu fosse esquerdista, eu ia te chamar de misógino, sheik Rodrigo Rodrigues, porque quando eu, como ativista de direitos humanos, aliás, deixa eu já avisar para quem não me conhece, né? Porque de repente vá lá desse vídeo cair nas mãos do pastor Daniel Mastral, ex-satanista, né? Muito polêmico. Então já aviso o senhor Daniel Mastral. Eu sou advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que é uma instituição de direitos humanos que milita em relação a violações de direitos humanos e perseguição religiosa no mundo muçulmano. Então, querido pastor, eu conheço desse assunto que você e o sheik discorreram lá no Instagram. E deixo claro, pastor, apesar de eu ter uma visão completamente incompatível com a sua a nível teológico, eu quero deixar claro que eu não vou fazer a minha crítica com base na teologia cristã, ok? Tá, pastor? Não é teologia cristã. Estou falando aqui como uma internacionalista que conhece o mundo muçulmano, que conhece o Islã, que debate esse assunto junto ao Ministério das Relações Exteriores, junto ao Parlamento, que já fez conferências, palestras, que é a maior voz da igreja perseguida aqui no Brasil. Tem um trabalho muito conhecido, se o senhor quiser eu posso mandar depois o meu lápis para o senhor, tá? Então, meu trabalho é público, o que o senhor falou foi público, então eu vou fazer uma crítica pública ao senhor, tá, senhor Daniel Mastral? Então, aqui quem está falando não é uma crente, não é, a princípio, uma evangélica, é uma internacionalista que conhece do tema e, assim, eu vou te dar uma ajuda. Sabe por quê? Pastor Daniel Mastral, porque ficou claro para mim e para todos que assistiram que, assim, o senhor é de uma ignorância sobre Islã que assusta, sabe? Assusta, pastor.
ou escritor, eu não sei como o senhor quer ser chamado, né? Mas, enfim, senhor Daniel Mastral, assim, como o senhor não sabe nada de Islã, deu para ver que o senhor não sabe, e deu para ver que o senhor, assim, quis dar uma ajudinha para mostrar o Islã da paz, eu vou lhe dar uma ajuda maior ainda. Já que o senhor quer conhecer a beleza do Islã, Déia Fernandes, que trabalha nesse assunto, volto a repetir. E antes de repetir, né? É importante frisar, senhor Daniel Mastral, porque ele e o Sheik entraram naquela pegada aí de chamar o povo de extremista de direita, sabe? Teve uma pegada política, sabe? Para ele mostrar que era progressista. E o Sheik, para mostrar que tá na vibe aí da Taqui aqui no Ocidente. Então, pastor, eu não sou islamofóbica, ok? Eu não sou. Pastor, eu representei a única instituição de direitos humanos no Brasil que esteve em reuniões oficiais junto ao Ministério das Relações Exteriores para dar voz aos muçulmanos. Sabia disso, pastor? O senhor não foi lá. O senhor ama o Islã, acha lindo, maravilhoso, mas o senhor nunca participou, pelo menos que eu visse, né? Porque eu nunca vi o senhor por lá, né? E eu denunciei, por exemplo, o caso do povo mais pobre, né? Do Oriente Médio, né? Os xiitas e iemenitas, que o Estado está em guerra por causa de uma guerra por procuração em relação à Arábia Saudita e Irã, estão usando o território iemenita e as nossas bombinhas fabricadas aqui no Brasil, nossas bombas de fragmentação, proibidas em mais de 100 países no mundo, elas estavam matando. Pastor, o senhor não denunciou isso. Não sei por quê. Mas eu denunciei que as bombas de fragmentação do Brasil cristão, né, que dos nossos empresários, né, dos nossos exportadores, foram encontradas em zonas residenciais, crime de guerra, no país mais pobre do Oriente Médio, porque a Arábia Saudita comprava isso, sabe? E aí foi para lá. Eu pedi ao Brasil, para o senhor saber que eu amo os muçulmanos, tá? Nada contra os muçulmanos, ok? Eu pedi ao Brasil para encerrar essa exportação de bombas de fragmentação para não matar muçulmano e iemenita, tá? E pedi para o Brasil também não dar incentivo fiscal. Pastor, sabia que o Brasil dava incentivo fiscal para se produzir um armamento proibido em muitos países? Olha que absurdo. Então, a Déia Fernandes, que ama os muçulmanos, mas tem 1000 críticas ao Islã ortodoxo que o senhor abraçou. Então é isso. Eu tenho um trabalho muito grande, tenho vários artigos, né? Se o senhor quiser conhecer o meu trabalho, fique à vontade, os artigos estão no meu blog, não todos, muitos dos artigos que eu escrevi foi para o Gospel Prime, mas assim, aconteceu assim, um acidente, eu tomei conhecimento agora, aconteceu um acidente e desapareceram os meus artigos no site Gospel Prime, depois que eu escrevi um artigo criticando algumas posturas da ministra Damares Alves, o site não quis publicar o artigo e depois desapareceram todos os meus artigos. Isso acontece, sabe? Foi um defeito técnico, segundo o dono do site gospel, do site evangélico. Mas eu tenho muitos artigos, falo sobre esse tema há muito tempo. Então vamos lá. Eu vou te dar uma ajuda. O senhor quer conhecer o Islã? Então vamos lá. Eu vou lhe ajudar a partir de agora a conhecer o Islã, porque o Sheik não contou tudo para o senhor, pastor. O Sheik não contou. Então eu vou contar as coisinhas que ele não contou. Começando, gente, vamos lá a uma análise sobre o bate-papo gostoso. Tem noção, gente? Um pastor dizer que está tendo um bate-papo gostoso com um sheik muçulmano que estuda, claro, sheik tem que ser muçulmano, é lógico, que estudou o Islã, a religião da paz, na Arábia Saudita. Arábia Saudita que tem como fonte principal de doutrina, que é ensinada nas mesquitas lá desse Estado totalitário, sanguinário, terrorista, porque a Arábia Saudita fomenta o terrorismo. Aliás, a Wikileaks já mostrou, pastor, você não deve saber disso porque você não lê jornais, deu para ver que ele não lê. Eu vou mostrar já porque ele não lê. Então, assim, pastor, a Arábia Saudita fomenta terrorismo, pastor. E esse país recebeu com todo amor o Sheik Rodrigo Rodrigues para estudar o Islã ortodoxo em uma das suas mesquitas. Então, o senhor Sheik estudou num país por demais perigoso. Porém, ele tem todo o direito de estar na sua mesquita
pregando a sua fé e tem todo o direito de ir a qualquer programa, a qualquer live, é um direito dele. Inclusive, a minha crítica não é o Sheik, ok, galera? Deixa o... Sheik Rodrigo, o senhor já me atacou, que coisa feia. O senhor é meio desequilibrado, não aceita crítica de mulher, né? Se eu tivesse num país muçulmano, na Arábia Saudita, eu seria presa, porque eu fiz um vídeo algum tempo atrás. Olha quem ele convidou, né? Olha quem ele convidou para a live dele. Eu fiz um vídeo denunciando o hijab, sendo contra o Detran ser obrigado pela Justiça Federal a adotar a Sharia, porque lá a Brasília já tinha decidido que a mulher muçulmana, como a religião obriga, né? Se ela quisesse usar o véu para se identificar, apesar de, na nossa legislação, é proibido colocar qualquer coisa na cabeça para foto de identificação, mas a muçulmana recorreu à Justiça Federal, na época, e a juíza aceitou. Vamos ter Sharia no Brasil, é isso mesmo, lei islâmica. Mulherada pode, mesmo sendo contra nossas normas, a Europa conhece bem isso, né? O Macron, então, nem se fala. Então, eu vou autorizar que uma norma interna seja suspensa não, seja totalmente violada por uma lei religiosa, pela Sharia. Então, eu na época fiquei muito indignada e como ativista sheik, eu sou ativista sheik. Eu não sou obrigada a amar o Islã, eu tô aqui para denunciar mesmo. Respeito a sua pessoa e todo muçulmano, mas o Islã eu vou criticar, ok? Aí eu fiz uma crítica na época e o que aconteceu? Gente, eu fiz a crítica ao nosso sistema judiciário, eu estou num país que a Constituição me garante isso, e fiz crítica ao Islã, dizendo, e repito, o hijab é misógino. E eu tenho 1000 assuntos sobre isso, já denunciei em várias lives. O hijab é misógino. Aí o que ele fez? Me atacou. Gente, que coisa feia, né? E o pior é que o ataque foi pessoal. Não foi pelo meu conhecimento, né? Mas, enfim, foi esse o sheik que ele chamou, estudou o árabe, segundo ele, no Líbano, estudou o Islã, aquele Islã maravilhoso, onde línguas são cortadas. Imagina como ele veio, hein? Ele deve ter muito amor no coração, muita paz. Estudou num país que pessoas são decapitadas, estudou num país que pessoas são crucificadas, estudou num país que homossexuais são mortos, né? Se for comprovado, né? Não pode ter. Eu acho que o pastor não sabe, né? Que na Arábia Saudita a homossexualidade... Enfim, o pastor não sabe nada disso. Mas eu vou te ajudar, tá, pastor? Pastor, se o senhor quisesse conhecer o Islã moderado, era só chamar um líder muçulmano que não estudou na Arábia Saudita. Tá? É difícil encontrar, eu sei disso, pastor, mas chamar alguém que estudou na Arábia Saudita, o senhor acabou fazendo o quê? A chamada taquia, né? Que é, deixa eu ensinar para o senhor, pastor, o senhor não conhece, mas eu te ajudo, tá? O senhor não conhece Islã, ficou claro. Não adianta o senhor dizer, agora eu sei, eu conheço. O senhor não conhece. Taquia é a obrigação que tem o muçulmano de mentir a fim de expandir a sua religião. Então, quando eles são minoria em países como o nosso, né, que vale tudo, eles podem mentir para enganar os infiéis, até que eles se tornem maioria e aí já possam se impor, ok? Isso é taquia, o senhor não conhece, porque foi isso que o teu amiguinho muçulmano fez aí no canal. Então, vamos lá. Aí começou o diálogo lindo, o pastor disse para o sheik, a crítica é ao pastor. A crítica é ao pastor porque ele, entenda bem, ele não trouxe a verdade sobre o Islã ortodoxo. O pastor, a Bíblia que você segue diz, conhecereis a verdade vos libertará. Um pastor não leva mentira para os seus seguidores. E eu vou mostrar que o senhor levou mentira porque levou um sheik. O sheik foi ótimo. Parabéns, ou melhor, sheik, ótimo, hein? Você se saiu muito bem, Rodrigo Rodrigues. Muito bem, mentiu maravilhosamente, mas é a obrigação dele. Ele está sendo um religioso maravilhoso, porque ele cumpriu a sua função, e eu vou provar aqui, ele cumpriu muito bem, então minha crítica não é a ele. Eu não estou aqui dizendo que está proibido, ou que eu quero proibir qualquer liderança muçulmana de expor as suas ideias. Não, estamos num país democrático. Os muçulmanos, repito, que daqui a pouco vão dizer que eu sou islamofóbica, vão querer me processar, eu sou obrigada a falar isso, porque de vez em quando tem muçulmano aqui, vou processar e tal. Queridos muçulmanos,
usem bastante a estratégia supremacista da doutrina islâmica. Vocês têm o direito. Estão num país que a nossa Constituição, as nossas leis dão direito a vocês fazerem isso. Então o sheik estava certo. Eu não estou dizendo que o sheik estava errado. Ele estava totalmente certo. Ele seguiu o que todo sheik muçulmano tem que seguir. Senão ele não seria um sheik formado pela Arábia Saudita. Então ele estava certo. Ele está fazendo o que os cristãos não fazem. Não, os cristãos não. O que alguns, por favor, alguns não fazem. Está levando a sua fé. E aproveitou um pastor que achou bonito o Islã e está usando. Então, é um direito dele. Agora, o pastor trazer mentira ficou feio. Vamos lá. Aí o pastor disse que o cara, o sheik, é sábio, é inteligente, é muito humilde, é humano e gosta de pudim. E que causou paz nele, né? Causou paz para o pastor saber que o sheik gosta de pudim. Gente, que coisa linda. Eu fiquei assim emocionada quando ouvi. Eu nunca imaginei que o fato de um sheik comer pudim ia ganhar um pastor com essas palavras de paz, né? Então vamos ao que o sábio, inteligente humano veio falando, né? Ele começou a falar sobre presta atenção. Quem assistiu o vídeo, e eu vou colocar o link aqui, eu já coloquei lá nas minhas redes, mas vou colocar aqui também. Quem assistiu o vídeo, né, no Instagram, no sábado, vai ver que a todo instante havia uma comparação positiva, olha que coisa linda, entre o Islã, principalmente o Alcorão, nada de Hadith, nem se falou na palavra Hadith, porque o Hadith mostra o comportamento do profeta, e o comportamento do profeta detona o Islã. Então, ele falou muito no Alcorão, e o pastor ia e aproveitava sutilmente, porque, gente, vendo o pastor, pensei até que ele tinha se convertido, porque ele estava tão apaixonado, tão sedento, tão feliz, que eu pensei que ele até tinha se convertido. Então, eles fizeram uma ponte, mostrando o que eles veem, que não existe, isso não é real, isso é mentira, mas o que eles veem como semelhanças entre o cristianismo e o Islã. O muçulmano ele fez uma comparação junto com o pastor, foi o que aconteceu. Aí o pastor diz que ele disse aos seus seguidores que ele queria respeito e amor para o sheik, né, o que era falado ali, a fim de que fosse aplicado o cristianismo de fato. Gente, eu estou usando as palavras do pastor. Então, você só aplica o cristianismo de fato se usar o respeito e o amor. Verdade, pastor? Bonito. Eu acho que foi a única coisa verdadeira que o senhor falou. O cristão tem que amar, sim, e tem que respeitar. Eu respeito, ele não me respeitou, mas eu respeito o sheik. Em momento algum, o senhor vai ver eu atacando como ele atacou, me atacou de forma pessoal, nas minhas redes, porque não aceita a crítica, tá? Então, assim, respeito ele, amo a vida de todo muçulmano, mas, querido, eu não respeito o Islã, ok? Eu não respeito porque eu conheço o Islã. O senhor bateu um papo gostoso porque o senhor não sabe que agora, com base no Islã, que é ensinado na Arábia Saudita, cristãos estão sendo degolados na Nigéria. Está vendo o genocídio? Sabe disso, pastor? O senhor já fez alguma live sobre esse assunto, pastor? Está vendo, com base na mesma visão teológica da Arábia Saudita, um genocídio. Menininhas cristãs estão sendo escravizadas sexualmente, ok? Cristãos estão sendo queimados vivos dentro de igrejas. Isso está na Arábia Saudita e em vários países. Em todos os países muçulmanos, cristãos são perseguidos porque tem uma base nesse Islã que esse senhor estudou, mas que não pode trazer para o senhor porque existe uma estratégia de dominação que ensina a ocultar determinadas verdades. Então, pastor querido, eu amo o muçulmano, mas eu abomino o Islã ortodoxo. O muçulmano moderado que respeita e ama o próximo, eu bato palma para ele. Mas o muçulmano fundamentalista, ou seja, que segue o Islã, como o sheik aprendeu lá na Arábia Saudita, esse muçulmano eu tenho muito cuidado com ele. Não quero o mal dele, mas eu tenho muito cuidado e eu espero que um dia o Brasil abertamente criminalize a Sharia no Brasil, mas criminalizar de forma explícita, ok?
para que os horrores que acontecem no mundo muçulmano não aconteçam aqui. Então, pastor, esse é o meu jeito de falar, porque o pastor, assim, gente, ele fala de uma forma tão mansa, tão meiga, que coisa fofa o pastor. Ele riu muito, ele ficou muito feliz e tal. Esse é o meu jeito, pastor. Esse é o meu jeito, cada um tem o seu jeito, mas com todo respeito, amor e carinho, porque o meu negócio é com o Islã. É a religião, né? Que eu tô. A religião que o senhor diz, algumas pessoas dizem, eu vejo como ideologia, que o senhor tanto defendeu lá. E é interessante que o sheik, entendeu? Queridos, há muito tempo, quem trabalha na área de denúncia, sabe? E aconselho a vocês, comecem a seguir. Boa noite, Armando, muito boa noite. Comecem a seguir páginas que denunciam o Islã no Brasil. Turquia sem véu, não é sobrevivendo na Turquia. Pelo amor de Deus, é a Turquia sem véu. Tem a melhor página do Brasil, que é Lei Islâmica em Ação. Zé, meu beijo para você, lindo. Lei Islâmica em Ação. Gente, vocês precisam conhecer. Tá? É o melhor blog do Brasil, sem dúvida. Tem o pessoal do Islã Realista, tem uma galera assim maravilhosa que faz um trabalho assim maravilhoso. Sigam para vocês conhecerem de fato o Islã. Por quê? Já tem uma galera que já estava denunciando uma estratégia deles. Eles estão pegando a nossa base cristã e estão fazendo uma correlação com o Islã para ganhar essa galera. Então, o que o pastor fez? Gente, ele está ótimo para ajudar a pregar o Islã. Ele começou a levar os profetas que são seguidos e que têm a crença, né, do mundo judaico-cristão e levou para o Islã. Só que assim, eu não sei porquê, eu acho que o pastor, ele trabalhou tanto com o satanismo que hoje ele tem uma certa aversão no nome de Jesus, porque assim, ele não se interessou muito de levar a questão de Jesus. Pastor, não entendi isso. Por quê? O senhor está tão preocupado de não levar o nome de Jesus. Aí ele falou o nome de Moisés e tal. Então, o que ele fez? Ele mostrou para quem estava seguindo, que estava vendo ali as conversas lá do sheik, que o Islã segue os mesmos profetas, né? Que na realidade não são profetas, porque, por exemplo, Adão não é profeta para a gente, né? Não é. Enfim, mas ele quis mostrar uma correlação para o cristão já ter aquela curiosidade, né? Para o cristão ter aquela curiosidade. Vem cá, interessante, eles acreditam em Maria, né? Eles acreditam em Moisés. O sheik falou de Jesus, é claro, o sheik, poxa, o sheik é 10, gente. Então, assim, ele começou a fazer essa ponte mostrando que o Islã ama os cristãos, o Islã é maravilhoso. E o que o sheik fez? Chamou o escritor, o pastor de irmão e de homem de Deus. Gente, sério, a galera pentecostal vai me conhecer. Quando ele falou homem de Deus, gente, eu me emocionei. Eu me senti dentro de uma igreja pentecostal, daquelas super avivadas, sabe? Lá vai o homem de Deus. Imagina um sheik chamando um pastor que está pregando o Islã como religião da paz de homem de Deus. Eles já estão usando os nossos termos. Prestem atenção. Estão usando os nossos termos, chamando de irmão, homem de Deus, quando no mundo islâmico nós somos odiados, nós somos kafir, o kafur, né? Nós somos kafir que eles chamam. Nós somos, assim, cidadãos de segunda classe. Nós somos jinn. Eu não falo árabe, já deu para ver, né? Não falo árabe, é um problema sério. Mas somos jinn. E esse termo eu aprendi com árabe, porque eu só sei escrever, aquela coisa toda. Cidadãos de segunda classe, né? Mas aqui nós somos irmãos. Daqui a pouco a gente vai ver o que o Islã fala sobre nós de uma forma melhor. Então, olha o que o sheik fez. Olha que coisa bonitinha que eu prestei atenção. Pastor, você não prestou, mas eu prestei. Quando ele começou, o pastor perguntou algumas coisas interessantes, porque ele queria mostrar que é interessante o Islã. Foi isso que o pastor quis fazer. Não é mostrar o cristianismo como interessante, é o Islã. Então ele perguntou sobre as chamadas para as rezas na mesquita, né? Aí o muçulmano, o sheik, foi falar dos minaretes,
miranetes, as chamadas lá que eles fazem, tal, aquela coisa toda bonitinha, que ele falou muito bem. Só que ele disse que quando os muçulmanos fazem a chamada lá para as 5 rezas que os muçulmanos fazem, olha que coisa bonitinha. Ele disse o seguinte, quem viu sabe que eu não estou mentindo. Eu anotei aqui, gente, eu estou lendo aqui algumas coisas que ele falou para eu não errar. Eu não quero mentir, colocar palavras que o sheik não falou. Sabe o que ele falou? Que quando essa galerinha chama o pessoal, né, nos miranetes lá das mesquitas para rezar, eles dizem, Deus é grande. Aí eu quase que... É que eu não vi a live ao vivo, que eu ia perguntar, ô sheik, por que ao invés de Deus é grande, você não fala o termo em árabe? Sheik, eles falam Allahu Akbar. Sheik, eles falam Allahu Akbar. Sheik, não é Deus é grande, eles falam Allahu Akbar. Toda vez que o sheik falava de Allah, ele não falava Allah, ele falava Deus. Por quê? A preocupação do sheik é tornar mais palatável para você cair na conversa que as duas religiões são parecidas e por isso você pode ter curiosidade para conhecer, para daqui a pouco estar lá dentro. Gente, isso tudo é estratégia, foi só estratégia. Então, só deixando claro, é Allahu Akbar, assim, o mesmo que os muçulmanos, que são jihadistas, falam antes de decapitar os infiéis, né? É o mesmo termo, porque esse termo é usual, né? Para eles, Allah é grande mesmo. Então, não há porquê, ô sheik, pode falar Allahu Akbar, porque os meus seguidores aqui sabem que nem todo muçulmano que fala Allahu Akbar quer matar os outros. Os meus seguidores sabem que esse é um termo muito usado pelos jihadistas, né? E que não é condenado pela elite do pensamento ideológico sunita, a gente sabe disso, porém, né, muitos, né, muçulmanos não usam esse termo e só usam lá quando vão chamar para reza e tudo mais. Não estou aqui estigmatizando muçulmanos, tá? Mas é só dizendo que o sheik não usou Allahu Akbar para ninguém ficar mentindo. Já pensou se ele grita Allahu Akbar? Todo mundo ia ficar assustado. Não fiquem assustados. Não é só terrorista que fala esse termo. Também, para o chamamento às rezas, eles falam. Então, estou trazendo aqui, né? Porque nem todo mundo sabe disso. Bom, outro detalhe. O sheik explicou como é que funciona a educação islâmica. E na explicação dele ficou claro a sua taquia, né? Ficou muito claro. E ele vai, e aqui ele disse o seguinte: olha o que ele falou, olha que coisa linda. Os muçulmanos entenderam o recado dele. Depois eu vou ler o que vocês estão falando, tá, gente? Porque eu agora estou aqui ligada aqui no texto. Que amanhã eu vou publicar o artigo, tá? Amanhã vai estar tudo assim, molinho para vocês lerem com todos os links. Ele disse que a mesquita reforça alguns valores e, segundo ele, esses valores corroboram os valores que a família vem trazendo em casa. Ele mostra que a família muçulmana, e está certa, ensina para os seus filhos o valor, a fé que quiser. Ela está errada, nada disso. O meu negócio é só com esse negócio de pastor trazer um tema que ele não conhece, que ele é ignorante e que está ajudando a mentira a se espalhar. Mas ele disse que essas mesquitas desconstroem outros valores errados. Tá dando para vocês entenderem? Desconstroem, eu estou usando as palavras do sheik. Mesquitas desconstroem valores errados. Vocês acreditam que o ligadinho, homem de Deus, como disse o sheik, homem de Deus cheio do Espírito Santo, ele não perguntou quais seriam os valores errados? E nessa live, sheik, você também não falou, sheik, mas nessa live eu vou mostrar quais são os valores errados. E já respondo agora. Os valores errados que as mesquitas desconstroem são os valores nos quais estão fundamentadas, nos quais estão fundamentados os países que seguem os princípios da civilização judaico-cristã. Tudo que vem dessa base de pensamento é errado.
tudo, tudo. Eu, por exemplo, no mundo muçulmano seria uma prostituta, tá? Meus cabelos aparecendo aqui, essa maquiagem, esses brincos, eu seria uma prostituta, né? E os valores que eu sigo são errados. Eu posso ser estuprada numa no-go zone, na França, por exemplo, onde a Sharia determina comportamento, né? Então, assim, prestem atenção na fala do Sheik, porque mostra tudo o que eu venho falando há anos e que outras pessoas já falam há muitos anos, há muito mais anos do que eu, né? E aí ele vai, e eu quero já deixar uma mostra da diferença do valor islâmico para o valor cristão. Aqui eu vou deixar uma. Para quem assistiu a esse pastor, que não conhece nada de Islã, e pelo que eu estou vendo, nem de cristianismo, entenda bem, valor, vamos ao valor. Quem não conhece a história de Jesus diante daquela mulher adúltera, que fizeram de tudo para ela apedrejar a mulher, ou melhor, para ele autorizar o apedrejamento, e ele lançou a lei judaica de uma forma sábia para aqueles acusadores, e a mulher teve que ser liberada, né? Porque, ao contrário do Islã, o judaísmo prioriza sim a vida. Ao contrário do Islã, o cristianismo prioriza a vida. Muito ao contrário. Então, valores são diferentes. No Islã ortodoxo, a morte tem um valor supremo. Tanto é que o mártir, quando morre, no paraíso ele tem muito sexo. É sexo que não acaba mais. São 70 virgens, outros dizem que são 72, não importa. Mas entre 70 e 72 virgens para alegrar o cabra a eternidade toda. E quando ela amanhece no outro dia, depois de muito sexo, o que acontece? Ela se torna virgem novamente. Os valores são diferentes, muito diferentes. Então, o valor da morte é muito grande para o pensamento ideológico, religioso, islâmico. Então, tá aí. Na cultura judaica, a gente vê uma passagem bíblica em que Jesus libera uma mulher da morte, né? Certa, né? E usa, inclusive, a lei judaica. Olha que coisa bonitinha, gente. Olha que coisa bonitinha. Porque o pastor disse que via semelhança em relação à Bíblia, ao Corão, em relação a conteúdo. Conteúdo não, ele falou volume. Uma coisa doida, o homem estava totalmente perdido. Mas, pastor, olha a melhor história para mostrar a diferença de valores. Os valores errados são esses valores que, com base na lei judaica, com base na Torá, Jesus, ou Yeshua, né, para os judeus, Jesus não permitiu, ou melhor, mostrou que aquela mulher não poderia ser morta, porque a lei não te dava base para ela ser condenada, né? E Maomé, olha como Maomé agiu, olha como os nossos valores estão muito errados, mas o pastor não sabe disso porque ele não leu Hadith, ele não conhece nada. Então eu vou te ensinar, pastor, meus seguidores já sabem, desculpa gente eu repetir, mas o pastor não sabe, é muito ignorante, eu tenho que ensinar para ele. Ignorância, quem não conhece um assunto, não se ofenda, tá, pastor? Eu sou ignorante em muita coisa, tá? Até no satanismo aí que o senhor andou flertando no passado e diz que hoje não é mais satanista, deu muita palestra por aí falando de Satanás. Eu prefiro mais falar de Deus, sabe? Eu prefiro falar mais de vida, de socorro para os muçulmanos e para os não muçulmanos que estão sofrendo. Esse fetiche por Satanás não me agrada, eu tô fora, né? Enfim, mas assim, porque quem fala muito numa coisa, né? Falar muito de Satanás, enfim. Aliás, ele perguntou sobre Satanás, demônio. Ele gosta muito desse assunto. Eu não topo muito essas coisas, não. Prefiro falar de vida, coisa boa, ou denunciar o erro, né? Uma das duas. Aí, continuando, então, como foi a história de Muhammad? Olha que valor maravilhoso, mas que é errado, segundo eu estou usando as palavras do Sheik. Quem não assistiu, vai lá assistir o vídeo, é maravilhoso. Ele fala que a mesquita desconstrói valores errados. Então, eu vou mostrar o valor certo. O valor errado foi o de Yeshua, o valor certo é o de Jesus. O valor errado, qual é? O valor certo, qual é? Quando uma mulher confessa o seu pecado de adultério para o profeta piedoso, o selo dos profetas, Maomé, ela estava grávida e ele chega e diz para ela voltar daqui um tempo depois que a criança nascesse e tal. Quando a criança nasceu e desmamou, quando ela chegou, gente, olha como o profeta é sábio, ele era muito sábio, né? Muito sábio como sheik, muito inteligente, ele era maravilhoso do direito das mulheres, né? As muçulmanas que fazem taqui. Lindo isso. Ele chegou, quando
a mãe se apresentou até ele, o filho nasceu, ele deu um pedaço de pão. Olha que coisa bonita, ele dá o pão para quem tem fome, coisa linda. Ele deu um pedaço de pão para o bebezinho para ter certeza que ele estava desmamado. Afinal de contas, deixar uma criança órfã com cabo, né? E depois que ele deu um pedaço de pão e teve certeza que a criança já estava desmamada, ele mandou matar a mulher. Gente, coisa linda, né? A mulher foi morta a mando do profeta do amor, da paz, das coisas mais lindas da terra, né? O filho dela viveu. Obrigada, profeta! Não se mata filho de adúltera. Oba! Oba! Fiquei feliz. Uma adúltera, o profeta mandou matar. E uma adúltera, Jesus não deu base para que ela fosse morta. Querido, você que está assistindo, veja se os valores são iguais. Não. O Sheik está certo. Os nossos valores são errados. Porque o valor que eu aprendi com Jesus é o valor à vida, à dignidade humana, ao respeito, à liberdade de arbítrio. Cada um fala, seguir o que quer da vida. Ainda que o cara queira ir para o inferno, para quem acredita em inferno, não importa. Precisamos respeitar a liberdade do outro. Se o outro quer ir para a cama com quem lá, seja lá quem for, não é da minha conta. Eu não vou, mas se a outra quiser ir, vai, é problema dela. Eu não. Ninguém tem a ver com a vida do outro, é o que eu penso. Mas eu estou trazendo aqui para mostrar, por um ato, eu posso mostrar vários, que o nosso querido profeta, Maomé, o valor dele principal era a morte. E quando tinha pecado, então nem se fala. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, Jesus. E quem tiver pecado, principalmente de adultério, Islã, façam a escolha. Ok, pastor? Isso é história. Eu quero ver o senhor me contestar. Mas vamos continuar aqui, né? Aliás, pregada das mesquitas no mundo vai fora, por isso que Afeganistão apedreja a mulher. Tem países muçulmanos que mandam matar, porque, pastor, o profeta é o melhor exemplo para todo muçulmano seguir, ok? Continuando, eu já falei para vocês, eu vou ter que fazer uma segunda live, tá? Eu estou só começando aqui a falar sobre o tema. Bom, quando. Tá, eu já falei aqui. E vamos lá. Eu fiz uma ironia na minha página falando sobre ataquia pentecostal, né? Peraí, deixa eu ver até se eu já estou aqui. Eu tinha um detalhe aqui para trazer. Não, peraí, deixa eu ver, porque eu tenho N situações aqui para trazer para você. Porque eu quero ler o Alcorão, né? O Sheik, ele usou uma parte do Alcorão, então eu quero mostrar que ele mentiu. Ai, que coisa linda, eu quero mostrar. Eu tenho que ver em que momento eu vou mostrar aqui. Já. Não, eu acho que eu já vou mostrar agora, né, gente? Vou mostrar agora. Não, deixa eu falar primeiro da experiência exorcista. Vamos lá. Como o objetivo é atrair a galera que gosta do mundo pentecostal, acha um barato, olha o que o Sheik fez. O pastor deu uma ajudinha falando sobre demônios, se eles acreditavam em Satanás, em demônio, blá, blá. Eu sabia, né? Claro que eles acreditam, né? Eu sei, eu conheço, né, pastor? A gente estuda antes. Mas aí o que acontece? O Sheik contou uma experiência, gente bárbara. Ele disse que uma vez ele estava lendo o Alcorão. Isso aqui, ó, esse livrinho aqui, a Palavra da Verdade. Estava lendo em árabe, porque ele estudou na Arábia Saudita. Estava lendo lá. Ele falou que quando ele estava lendo, de repente, com certeza um não muçulmano, né? Porque um muçulmano não tem, né? Aí um não muçulmano começou a ser usado por demônio em árabe. Olha que barato, gente! Nem o Macedo com isso da vida dele toda, de ser ameaçado, de ter a sua família ameaçada por demônio em árabe. Gente, eu fiquei emocionada. Eu quase me deu uma vontade de entrar na mesquita para ver os demônios falando em árabe. Pois bem, o Sheik é tão poderoso que, segundo ele, não sou eu, palavras dele, demônio se manifestou quando ele lia a Palavra da Verdade, né? E ameaçou a ele, a família. Aí, gente, ele começou todo um discurso. Cadê? Está aqui o discurso dele. Ele disse que Satanás tem por objetivo deixar as pessoas com mais medo dele do que de Deus. Gente, quando o Sheik, sabe, disse que Satanás
tem um objetivo. Gente, isso ele falou, de fazer com que as pessoas tenham mais medo dele do que de Deus. Eu falei, Allahu Akbar! Eu falei Allahu Akbar, porque Deus é grande. Ele mostrou o que é o Islã. Obrigada, Sheik, você me ajudou muito. Queridos, o que é Islã? O Islã é justamente isso. Eles levam uma religião que significa submissão, tá? Para que as pessoas tenham medo de Deus. O Deus do Islã causa medo, terror, pavor. O Deus do Islã é aquele Deus que, segundo Maomé, é a tradição islâmica, não sou eu, não reclamem comigo. Segundo a tradição islâmica mais aceita no mundo muçulmano, o profeta, salve, salve, teria dito: Alá me fez vitorioso através do terror. Ou seja, Alá impõe a sua religião, o seu dogma, através do terror, através da espada. Deu certo? Sim, deu certo. Por que deu certo? Porque, segundo estudiosos, quando o Islã nasceu, né? Quando surgiu essa revelação maravilhosa, os cristãos eram mais de 95% da população do norte da África e Oriente Médio. E hoje, graças a esse medo que o Islã quer que as pessoas sintam de Deus, né? Foi o que ele falou. Ele falou que Satanás... Sheik, é o que você falou, Sheik, desculpa. Eles querem que as pessoas sintam mais medo de Deus do que do próprio diabo, né? E aí o que acontece? É aquela ideia. Bom, hoje são só 4% de cristãos, graças à espada de Maomé, que através do terror levou o Islã, não somente através do terror, é lógico, não somente através do terror. O Maomé, por exemplo, teve concubina cristã, judia, né? Tem o casamento temporário. Não sei se vai dar para falar do casamento temporário, que é aquela. Sabe o que é, gente? Ai, meu Deus, eu não queria falar, porque é tanta coisa para falar aqui. Eu quero terminar a live 10, porque a gente vai fazer a live 2. Esse pastor, ele me inspira muito para falar sobre as aberrações que ele levou, as mentiras que ele levou. Mas, não, depois eu falo sobre casamento temporário, eu juro. Eu juro. Juro não, eu prometo. Mas continuando aqui. Então, aí ele falou que quando o demônio... Olha que o bitinho para as pessoas irem procurar uma mesquita. Quem viu o Sheik dizendo que ele expulsou o demônio através da palavra de Deus, ele não podia usar o nome de Jesus, por causa da aversão que a religião tem ao nome de Jesus. É só um profetinha, né? Ou melhor, um profetinha não, um profeta até respeitado. Vamos falar a verdade, eu não quero mentir aqui. Respeitado. A doutrina islâmica fala bastante sobre Jesus, né? Mas é um profeta que está no pé do Maomé. Quem manda na terra é Maomé, né? Quem manda na terra é Maomé. Você tem que copiar, se você for muçulmano, e um não muçulmano, né? Porque todo mundo tem que copiar Maomé. É Maomé que é o melhor exemplo para todo ser humano. Então, assim, ele disse que quando leu a palavra de Deus, o demônio e o cara sumiram da mesquita. Vocês entenderam? O Alcorão, essa foi a mensagem para os crentes, que não foi contestada, nem que será pelo pastor. O Alcorão expulsa demônio. Quando ele falou que a palavra de Deus tinha poder, o pastor concordou. Mas o pastor esqueceu que ele estava falando de outra palavra de Deus. Ele estava falando dessa palavra de Deus que tem poder. Com tudo que esse moço falou. Absolutamente tudo. Mas continuando aqui. Então, demônios são expulsos porque o sheik pentecostal, pelo poder da palavra de Alá, expulsa. Quer coisa mais chamativa do que isso? Quem tiver com demônio pode correr para uma mesquita. Vocês estão entendendo que já estão jogando o Islã pentecostal para enganar a galera ignorante que não conhece Bíblia? E um pastor ajudando a levar esse absurdo. Gente, pastor, que eu saiba, é para levar a palavra. Pastor é para você apacentar a ovelha. Não é para você trazer, na visão cristã, ele é o quê? Os cristãos sabem. À luz da... Pastor, eu tenho que falar com você com um mínimo de conhecimento, levando um mínimo de conhecimento bíblico. Queridos, Jesus nunca colocou uma liderança hipócrita, uma liderança que não teria a verdade dentro do contexto religioso, tá entendendo aí, né? Ele nunca deu voz para outras seitas
se colocarem. Pelo contrário, Jesus colocou no chinelo todas as seitas na época, né? Todas. Ele jogou a hipocrisia de fariseu e tal. Quem conhece a Bíblia sabe. Aí o que o pastor... Já ia falar pastorzão. Eu não vou falar pastorzão porque eu quero respeitar esse senhor. Ele não respeita o cristianismo, ele não respeita a Bíblia, ele não respeita a igreja perseguida porque está fazendo, está dando voz para fazer taquia, mas eu vou respeitá-lo. Então, o pastor, ele ao invés de dar voz à palavra, ele dá voz a um sheik de um islã ortodoxo para pregar as suas, entre aspas, verdades. Então, eu não podia deixar de trazer essa realidade, porque já é o trabalho islâmico dando certo. 5.000 pessoas assistiram a esses absurdos. Então, voltando, o sheik disse, a palavra de Deus expulsa Satanás. A palavra de Deus expulsa Satanás. Vocês perceberam? Ele não falou ao Corão expulsa Satanás. Ele está usando todo o termo que os evangélicos e aqueles que querem conhecer o poder de Deus querem ouvir. Bom, estão perguntando aí a Silvia, será que é pastor? Bom, eu jamais entraria na igreja que tem um homem desse à frente. Não deve ter igreja, espero eu, né? Porque eu não fui nem levantar muita coisa, porque o pouco que eu li sobre ele era só coisa escandalosa, sabe? Assim, um homem que é meio esquisito, sabe? As ações dele, sabe? É um homem dúbio, que tem briga aí com Malafaia, com essas coisas. Eu tô fora. Eu acho que a nível de fé não deve ser falado em briga. Eu não gosto disso, cada um com seu cada um. Mas então é isso, um sheik pentecostal. Aí chegou o momento, e essa hora melhor, né, que a gente tem nessa live, eu vou ver se eu sou rápida, né, que o pastor, ele falou que tinha um seguidor que estava com uma dúvida simples, né, e aí ele vai, floreia o pavão, né, gente, ele é péssimo de articulação para pergunta, ele é péssimo, o pastor assim... Enfim, ele tentou explicar o que ele chamou de diametral oposição do muçulmano em relação aos extremistas do Estado Islâmico. Aí ele disse, olha o que o pastor disse, que a resposta do sheik seria mais robusta do que a dele, né? Porque ele conhece a resposta, conhece nada, ele não sabe o que é Islã, mas enfim. E aí ele pediu para o sheik, gente, o sheik vai ensinar o que é o extremismo. Um sheik que estudou na Arábia Saudita vai ensinar o que é extremismo. E ele ensinou o que é extremismo. Aí o que ele fez? Ele usou uma estimativa fake. Olha, pastor, o pai da mentira é o diabo, pastor. Como é que o senhor deixa falar mentira? Eu não estou falando que o sheik lá é filho do diabo. Não, só estou falando que o pai da mentira é o diabo. E tem gente que de vez em quando aí, segundo a Bíblia, eu estou usando Bíblia, eu não gosto de usar a Bíblia na minha live, não. Elas são muito técnicas, né? Mas como é um o sheik mentiu, pastor. O pessoal vai dizer que o senhor está levando mentira, que o senhor está dando lugar para o diabo. Não é assim que os crentes falam, né? Não é assim? Quem não é crente não conhece esses jargões, né? Mas crente fala assim, está dando lugar para o diabo, pastor. E ele deu lugar para a mentira. Vamos lá. O sheik, quando falou de extremista, ele disse o seguinte, o extremismo, o fanatismo, o radicalismo e a violência vão levar a coisas piores. E são humanos. Gente, é claro, sheik, é claro que é humano, mas tem hora que tem inspiração divina. Ele não quis falar sobre isso. Aí ele vai e disse que a mídia que é a culpada pela E ele disse o seguinte, ele tem que fazer uma ponte para mostrar que os extremistas não são os muçulmanos, e sim os brasileiros, misóginos, machistas, blá, 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 blá. Gente, olha só, teve até crítica à extrema-direita. O vídeo foi tão espiritual, tão santo, tão maravilhoso, que o sheik usou a extrema-direita, se falou em eleição, foi uma coisa linda, né? Mas olha só, ele disse que o país é o 5º país do mundo em violência contra a mulher. E que nem por isso, lá no mundo muçulmano, os jornalistas apresentam, assim, queimam o Brasil, foi isso que ele quis dizer, né? Mas ele usou esse argumento, quem entende de filosofia, de lógica, situação aqui. Então ele afirmou que o Brasil é o 5º país do mundo em violência.
E é claro, gente, eu sou internacionalista e trabalho com direitos humanos. O pastor não, ele não conhece nem Islã, quem dirá direitos humanos. Sabe de onde veio essa informação? Sheik Fajuto não, porque o senhor foi certificado lá pela Arábia Saudita, não é Fajuto. Sheik de fake news, fica melhor para o senhor. Sheik, você mentiu, sabe por quê? Esse dado foi tirado da OMS. Falou em OMS, não precisa nem entrar em detalhe. A OMS apresentou um documento, um relatório, sob o título Estimativas Globais e Regionais de Violência contra as Mulheres, que foi publicado no ano de 2013. Então, o Sheik disse que o Brasil é o quinto país no mundo em violência contra as mulheres, em feminicídio. O Sheik disse isso, fundamentado em quê? Ele é mentiroso. Num documento que foi publicado em 2013. Foi apresentado em 2013 e foi apresentado, os estudos são de 2013, né? Mas a publicação é de 2015. Sheik mentiroso, isso vai estar no meu artigo. Amanhã, Sheik pastor que promove taquia. No meu artigo que eu estou publicando no blog Ecoando a Voz dos Mártires, eu vou colocar o link oficial da OMS. O Sheik fala de uma manchete de jornal que está muito atrasada. Nós estamos em 2020 e ele traz uma notícia de 2000, na realidade, que se reporta a 2013. E outro detalhe, essas estimativas seriam globais, não é isso? O Sheik mostrou isso. Quinto país no mundo, mentira! Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa estudar, ler, pesquisar. Sabe com quantos países foi feita essa pesquisa? Dedéia, é da área, é advogada internacionalista, jornalista, conhece desse papo. Foram 84 países. Então, queridos, nós temos 193 países no mundo todo. Assim, melhor dizendo, nós temos 193 países com assentos na ONU. Deixa eu ser técnica, né? Precisamos ser técnicas. 193 países, mas na pesquisa global, para saber a violência contra a mulher em relação aos parceiros, não a violência estatal, em relação a parceiro, pegaram só 83 países e veio o Sheik falastrão, que na sua fonte é falacioso, é ilegítimo. Não se pode falar da violência global contra as mulheres pegando só 83 países. Ou eu estou errada? Né? Menos da metade, eu estou errada. Comentem, se eu estiver errada, podem me criticar, que a gente responde bonitinho. E assim, por uma coincidência, o país onde o Sheik vive não entrou na pesquisa. Por coincidência, a Coreia do Norte não entrou na pesquisa. Será que as mulheres na Coreia do Norte sofrem? Será que as mulheres na Arábia Saudita que são obrigadas a usar... Você já viram o Chador? Que coisa linda, né, Sheik? Elas não entraram nas pesquisas. Venezuela, que o pau está comendo aqui do nosso lado, não entrou na pesquisa. Ora, então vários países islâmicos e comunistas não entraram, mas o Brasil é um quinto país. Tudo fabricado pela agenda globalista para demonizar principalmente os países cristãos. Tem um porquê do Brasil ser dito falaciosamente, é uma mentira. Queridos, amanhã todos os links vão estar aqui. Eu consultei fonte primária. Ok, Sheik, você mentiu, usou um dado de 2013 que foi mostrado pela imprensa em 2015. A gente não se falar de violência contra a mulher. E para provar que ele é um falastrão mentiroso, porque a Dedéia gosta de mostrar a verdade aqui, vamos mostrar mais um detalhe aqui, mostrando que os dados da OMS são maquiados. Quem acompanha coronavírus sabe disso. E eu já termino a live, vou ter que terminar já já. Vai ter que ter o 2, porque é muita coisa para falar. Essa live foi rica para mostrar mentiras, né? E eu bato a cobra e mostro o pau e a cobra, os dois juntos. Então vamos lá. Ele disse, um dos países que constam, né, como a violência contra a mulher, feminicídio, um dos países é o Irã. Então alguém pode falar, tá vendo? Que maravilha, o Irã está lá. Agora eu vou mostrar para vocês que os dados que foram enviados pelo Irã para mostrar
a violência doméstica, a morte de mulheres nas mãos de seus companheiros, foram dados mentirosos. Tem certeza, Deia? Eu vou, amanhã, no artigo, vocês vão ver, né? Eu vou colocar, vai estar no link, uma reportagem do jornal Al-Arabia. Eu não falo árabe, mas é um jornal árabe muito veiculado, né? Eu gosto de ler esse jornal todo dia. Gente, eu aprendo sobre o mundo muçulmano não é ouvindo sheik, com taquia, com teizir, com nada disso, com muruna, com nada disso. Eu aprendo no mundo muçulmano, eu aprendo com gente grande, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos dar o caso do Irã aqui. Eu vou colocar aqui um link que mostra que em 2014, Hadi Mostafei, oficial de polícia no Islã, informou que os crimes de honra representam 20% dos assassinatos no país. Para quem não sabe, a maioria das vítimas são mulheres, a maioria esmagadora das vítimas são mulheres. Crime de honra, quando uma mulher suja a reputação da família, tem relação sexual fora do casamento, ou trai o marido, ou então quando menina, como aconteceu com o Irã, uma menina foi decapitada pelo pai enquanto dormia, uma menina de 13 anos, porque ela fugiu com um homem mais velho, o homem não sofreu punição grave, e ela, como uma menor de 13 anos, foi decapitada na cama pelo pai, mesmo avisando a polícia, não me leve para casa, se você me levar para casa, meu pai vai me matar. O pai dela decapitou, mas antes de decapitar, ele procurou um advogado, e o advogado falou, querido, pode decapitar tua filha, porque no Irã tem pena de morte, mas a Sharia, a lei islâmica, que prioriza a morte, principalmente das mulheres adúlteras, ou das mulheres que promovem atos que o Islã não aceita, então não tem problema. O que aconteceu? O crime de honra nos países muçulmanos não tem uma punição devida. Então, lá no Irã, o negócio é tão sério que se você for reincidente bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas, você pode ser morto. Já teve um iraniano morto porque consumiu de forma reincidente bebida alcoólica. Mas um pai que mata uma filha de 13 anos por ter fugido com um homem e vivido com um homem, esse pai não sofre pena de morte porque crime de honra é aplaudido de forma tácita no mundo muçulmano. Então, queridos, eu estou trazendo realidade. Sabe o que esse chefe de polícia fala? Crime aconteceu com essa menina. São mulheres e meninas que são mortas por causa desse tipo de crime que a Sharia condena, porque a Sharia condena, querida, se tu é muçulmana não pode ter sexo antes do casamento, né? E se você tiver, você vai ser punida. Enquanto no mundo cristão não é dessa forma, né? Lá você é punida. Lá você tem que ter certificado de virgindade e tudo mais, que eu não vou entrar nisso aqui porque não vai dar tempo de falar nisso hoje. Aí sabe o que aconteceu? Está aqui no jornal. Inexistem números exatos da modalidade de crime de honra no Irã. Sheik, volto a repetir, segundo a imprensa árabe, não há como se comprovar quantas mulheres e meninas... Eu tenho um link. Ninguém pode me acusar de fake news, islamofobia e o raio, porque tudo que eu falo eu tenho prova. Eu tenho um link mostrando que, segundo a imprensa que pesquisou, não é igual o Sheik, né? Que fala uma coisa de 2013, 2015, né? Mas segundo a imprensa árabe, não se pode dizer um número exato de mortes de mulheres e meninas por crime contra a honra. Se não há exatidão de dados, como é que a ONU, ou melhor, a OMS, diz que apresenta dados sobre o Irã, se a gente não sabe o número real dessas mortes? Aliás, não se sabe o número real de mortes de nenhuma dos países muçulmanos. Nos países muçulmanos, gente, o negócio é fechado. É fechado. Você não vai saber quantas mulheres... Você tem noção de quantas mulheres apanham no mundo muçulmano? Alguém tem noção? Então, ele usou a questão do extremismo, não é isso? Contra a mulher. Não foi isso, né? Ele usou a questão do extremismo. A gente não sabe nem quantas mulheres sofrem violência, porque o mundo muçulmano não dá isso para a gente, né? E a OMS mente. Então, eu vou dar aqui um exemplo aqui de extremismo que o Sheik não deu. Ele não trouxe, né?
Então, ele diz que aqui no Ocidente, o Brasil que é extremista com a mulher sofre, que coisa horrível, né? Viver num país desse e tal. Então, eu vou dar um exemplo aqui sobre mutilação genital feminina. Que tal? O que você acha, brasileiro, sobre uma religião que apoia mutilação genital feminina? E aí alguém, gente, desculpa, acabou que eu estou alongando a live, eu não queria, mas isso eu tenho que ter básico. Eu queria até ler o Alcorão aqui, vai dar tempo. Lamentável, mas tudo bem. Eu vou fazer uma live, a segunda live, que eu vou usar o Alcorão para provar que Sheik e pastor mentiram. Bom, vamos lá. A mutilação genital, que em 2020, segundo a ONU, segundo a Unicef, são 200 milhões já sofreram mutilação genital em todo o mundo. 200 sobre esse extremismo. É lógico que não são só países muçulmanos, vamos falar a verdade. Alguns países, algumas culturas, algumas outras religiões também aplicam, ok? Não vou mentir, não é só muito muçulmano. Então vamos falar a verdade, porque a gente não pode fazer igual a religião que ensina os outros a mentir. Eu não estou aqui para mentir. Mas o que acontece? Essas mulheres que sofrem mutilação genital, que é uma prática assim, gente, simplesmente horrenda, né? Segundo essa prática, cadê? Cadê? Eu tinha um dado aqui para trazer. Tá. Essa prática, segundo os médicos, ela envolve a remoção parcial ou total da genitália externa, né, da genitália feminina, incluindo o clitóris. Em alguns casos, a abertura vaginal é costurada. Outros procedimentos mais comuns em partes da Ásia incluem cortes ou picadas no clitóris. Essa mutilação pode causar saúde mental, pode causar, não, causa problemas de saúde mental e física permanentes enquanto a mulher viver, incluindo infecções crônicas, problemas menstruais, infertilidade, complicações na gravidez e no parto. E tem mulheres e meninas, porque tem meninas que sofrem isso, como na Indonésia, a maior país. Crianças de 6, 7 anos sofrem mutilação genital feminina. Isso é uma desgraça que destrói a vida de uma mulher que nunca vai ter prazer sexual, vai ter uma vida desgraçada, são 200 milhões. E a maioria é da onde, gente? É da onde, né? Essa prática está em cerca de 30 países, principalmente na África, mas estudos apontam que pelo menos 50 países aí pelo mundo, inclusive no Ocidente, sabe? Lá na França, em todo país onde tem comunidade muçulmana está havendo essa prática. O ritual, segundo as manchetes, é justificado por razão cultural ou religiosa, segundo as manchetes, né? Para controlar a sexualidade feminina. Também os países que mais praticam. O primeiro lugar é na Somália. Somália é um país o quê? Alguém pode dizer se é um país, né? Qual é a religião oficial da Somália? É o país onde 98% das mulheres passaram por esse procedimento. Tem lugar que usam até, como é que se diz? Canivete não, aquela, meu Deus, gilete, só para vocês terem uma noção. A maioria dos países africanos promove e tal, e assim, por uma coisa, é só uma coincidência. No Egito, país muçulmano moderado, 95%, foi a última notícia que eu tive, não sei se tem mais do que isso, mas 95% das mulheres muçulmanas sofreram mutilação genital. E o que acontece? No Egito, por lei, para agradar a comunidade internacional, eles proibiram. Mas como a Sharia, como a lei islâmica está acima da lei de qualquer país, até do próprio país que faz taquia mentindo aí, que está aplicando direitos humanos no seu país, como a taquia manda, no Egito muçulmano moderado, a maior parte, mais de 95% das mulheres sofreram essa desgraça. E segundo as instituições de direitos humanos, vários profissionais de saúde são cortadores, esse é o termo, tradicionais, principalmente no Egito, na Guiné, Quênia, Nigéria e Sudão.
Nigéria, que está matando muçulmano, também tem cortador profissional. Mas o bonito é o pastor falar que o Islã é a religião da paz. Aí alguém pode falar, o Islã não aceita isso. Isso é cultura, isso é religião, é um monte de... Para fechar o assunto, eu vou ler aqui o que o sheik, que sabe mais do que o sheik aí, Rodrigão aí. O sheik Mohammed Sayed Tantawi, nome lindo, né, o dele, ele foi nomeado Gran Imame da Al-Azhar. Para quem não conhece a Universidade Al-Azhar, é o principal centro ideológico sunita de todo o mundo. É só isso. O cara é foi nomeado grão-imame lá na Universidade Al-Azhar. Então, vamos respeitar? O sheik aqui não é digno nem de comer no prato desse cara. O cara manda, ele sabe tudo de Islã ortodoxo. Aí, olha o que ele diz sobre a... Não é, gente, não é mutilação genital feminina. Respeitem o Islã. É circuncisão, que pode ser feita no menino e na menina. Não é mutilação. Mutilação é coisa feia. É circuncisão para imitar o judeu e fingir que está tudo bem. O judeu em relação à circuncisão das crianças, porque não existe circuncisão, mutilação, nada disso no meio da judia. Deixa eu explicar. Olha que coisa bonitinha eu aprendi com o sheik, que é a autoridade. O Ahmed, esse sheik aí do Brasil, não sabe nada de Islã em comparação a esse cara que é uma voz internacional. Diz ele, é uma prática louvável que honra as mulheres. Gente, que coisa linda! O extremismo está mesmo aqui, o quinto país na mentira do sheik, né? Que mais mata a mulher. Quer dizer que o imã lá da Universidade Al-Azhar disse que é uma honra para a mulher ser cortada, ter o seu clitóris costurado, ou melhor, cortado. É uma honra, né? Sentir dor na hora do sexo é muito bom, né, sheik? Pois bem, sheik não, Gran Imam, né? E, segundo a BBC, é a BBC agora que está falando, não sou eu. Ele é, abre aspas, a mais alta autoridade espiritual sobre quase 1 bilhão de muçulmanos sunitas. Gente, então deixa eu respeitar. Eu já sabia disso, não precisava a BBC me dizer. Tem aqui dados mostrando que um sheik... Ah, e sabe por que isso, gente? Deixa eu explicar. Não é à toa que eles mandam aí cortar a mulherada toda, as muçulmanas aí, para não ter prazer. A base, qual é a base teológica que Allah ensinou para eles? A maioria das autoridades islâmicas concorda que a cirurgia retirada, né, visa diminuir a resposta sexual da mulher, tornando-a, assim, menos inclinada a cometer adultério. Então, corta a mulherada toda para não adulterar, porque o muçulmano já vê a mulher como um poço de pecado. O muçulmano não, perdão, muçulmanos, o Islã, a minha crítica não é a muçulmano, perdão, muçulmano, porque de repente você respeita a tua mulher. Eu tenho certeza que a mulher do sheik não sofreu mutilação genital porque ele é um homem bom. Ele não segue toda a religião, ele só segue uma parte. Pelo menos eu espero. Mas então estou trazendo aqui a maior autoridade do Islã. Vocês preferem confiar em quem? No sheik amigo do pastor que não conhece nada do Islã ou a maior autoridade do mundo sunita? Vocês escolhem. Bom, mas terminando aqui, que eu vou terminar agora, eu prometo a live, ai meu Deus, 11 minutos a mais. Só para terminar. O sheik era muita coisa, vou fazer a segunda, mas o sheik disse, num determinado momento da live, e aqui eu vou mostrar que ele é um mentiroso e o pastor apoiou essa mentira, chegou no momento aqui, cadê? Em que ele usou aquela conversa fiada que todo sheik usa pregando aí a palavra de Alá. Ele disse que aquele, como é que foi? Quem tirar a vida de uma pessoa, tira a vida de toda a humanidade. Ele disse que o Islã é bom, é maravilhoso. E ele repetiu, porque, o Armando já está pedindo, vou fazer essa outra live. Quem tira a vida de uma pessoa, tira a vida de toda a humanidade. Isso o Islã copiou dos judeus. Copiou. Muita coisa foi copiada, a gente sabe disso. Mas deixa eu explicar que quando o sheik falou isso, e eu termino a live aqui, eu prometo, ele estava fazendo uma estratégia de mentira chamada Kitman. Pastor Daniel Mastral, que conhece muito de satanismo, mas não conhece nada de Alá, né? Deixa eu explicar para você. Existe uma estratégia de mentira que os muçulmanos usam, principalmente quando são minorias não muçulmanos, chamada Kitman.
Eu só não sei se eu estou falando direito no árabe. Eu estudo muito, mas eu ainda não sei árabe, tá? E eu aprendi com muçulmano. Eu estou falando a verdade, tá, pastor? Então, essa estratégia ensina a mentir por omissão. E o exemplo é esse aqui. Esse sheik usou Kitman. Ele mentiu por omissão. E qual é o melhor exemplo? O exemplo acadêmico que a gente tem disso. Eu vou ler a passagem do Alcorão sagrado. Ó, a palavra que expulsa Satanás, está aqui. Eu vou ler a passagem que ele citou, mas que ele omitiu parte do que ele recebeu, que Maomé recebeu como revelação para enganar você. Sim, queridos, para enganar o pastor, não, porque não sei, né? De repente o pastor é tão ignorante que nunca leu o Alcorão, pode ser. Pastor, você não leu, mas eu li. E eu estudo, e eu sei o que é Kitman. Então, olha aqui, pastor. Olha o que o Alcorão Sagrado diz. O sheik falou: quem tirar a vida de uma pessoa, tira a vida de toda a humanidade. Ele diz que o Islã é paz, não é extremista, quer vida para todo mundo. E vamos ver o que o Alcorão diz? Kitman, mentir por omissão. Está aqui. Lendo a passagem, que o sheik não falou toda. Por isso, prescrevemos aos filhos de Israel que matar o homem, a não ser pela lei de talião, ou porque corrompia a terra. Ou seja, já começa aqui. Então, não é quem tirar a vida de uma pessoa, não. É só quem matar um homem, a não ser, ou seja, tem exceções. E as exceções, a lei do talhão e quem corrompe a terra. Gente, quando o Islã manda matar o apóstata, quando Al-Qaradawi, um dos maiores nomes do mundo islâmico sunita, o sheik conhece. Tu não conhece Al-Qaradawi? O pastor não conhece, mas o sheik conhece. Então, não vou nem explicar quem é o líder dos sábios mundial, o líder mundial dos sábios muçulmanos, né? Al-Qaradawi. Quando Al-Qaradawi disse que se não fosse a pena por apostasia, o Islã, se não fosse essa pena por apostasia, ou seja, a morte, o Islã não teria sobrevivido nos séculos, ele está dizendo isso, que quem corrompe a terra deve ser morto. Por isso que o apóstata, quem segue o Islã ortodoxo, apoia a morte dos apóstatas, aqueles muçulmanos que não seguem aqui as verdades de Alá. Eu não sei se eu estou explicando direito, que agora eu estou tentando ser rápida, mas vamos lá. Aí diz: por isso prescreveu aos filhos de Israel que quem matar um homem, a não ser pela lei de talião, porque corrompia a terra, é como se tivesse matado todos os homens. E quem salvar a vida de um homem é como se tivesse salvado a vida de todos os homens. E nossos mensageiros foram a eles com as provas. Assim mesmo, muitos continuaram a cometer excessos na terra. O bonitinho que o sheik não falou, dos que fazem a guerra a Deus e a seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra, é serem mortos ou crucificados ou terem as mãos e os pés decepados alternadamente, ou serem exilados do país, uma desonra neste mundo e um suplício no além. Ou seja, por isso que o país onde o sheik estudou decepa pés, decepa. Quem trouxe corrupção à terra, ou seja, quem não segue a verdade de Alá e viola determinados mandamentos aí de Alá, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. Então, não é essa conversa de quem tirar uma vida, depende. Se você tirar uma vida pela causa de Alá, tu vai ter até. Você pode até morrer por causa de Alá, que tu vai ter virgem que não acaba mais. Agora, só por causa de Alá, tem que ser da causa de Alá. Por isso que o jihadista tem todo um ritual aí, quando eles morrem, de honra para eles e tudo. Então tá aqui, eu li, ó, tá aqui até marcadinho, queridos. Cadê? Ó, tá aqui marcadinho. Eu li o Alcorão para vocês. Então, depende. Isso é Kitman. Eles leem uma parte do Alcorão e não terror. Você só conhece legal depois que tu entra, que aí para sair é complicado. Eu tinha outras situações para trazer, gente, né? Mas já estou com 1h e 17 minutos de live, já o pessoal já está até indo embora, né? Cansou, é muito tempo realmente. Perdão por esse tempo que eu estou aqui, mas vai ter a live 2. Vou fazer possivelmente na quarta ou na quinta-feira, a live 2, amanhã eu tenho com o Sarkis.
E eu agradeço a todo mundo que está aqui, sem problema com o muçulmano, meu problema não é muçulmano, é o Islã. Eu sei que tem muçulmano reformista que quer a reforma da religião, aplaudo, dou apoio para esses muçulmanos. Eu trabalho pelo direito à vida, à dignidade de todo muçulmano, mas eu condeno as ações que violam direitos humanos do Islã ortodoxo. Então, o pastor errou, espero que ele tenha a humildade que o sheik que ele diz que tem, né? Que o sheik é muito humilde, que ele use a mesma humildade do sheik para pedir perdão a toda que sofre genocídio com base nessa religião da paz. Nisso que se aprende nas mesquitas e que o pastor desconhece. Pastor Daniel Mastral, você, com essa atitude, foi uma vergonha para a igreja perseguida. Espero que o senhor peça perdão por todas as aberrações que foram faladas. Eu falei só algumas aqui. Eu tenho mais para fazer. Escreverei o artigo e espero que o senhor me refute dentro de fontes islâmicas, porque eu não consulto o sheik brasileiro. Eu consulto as maiores autoridades islâmicas. Então, se o senhor quiser escrever um artigo em resposta, fique à vontade. Vai ser um prazer eu falar um pouquinho mais sobre Al-Assar e um pouquinho mais sobre o Corão, Hadith e várias outras situações que o senhor desconhece. É uma vergonha. Em pleno genocídio de cristãos, eu assisti um pastor fazendo taquia. Sou vergonha, envergonha, melhor dizendo, os evangélicos desse país. Gente, vou ficar por aqui. Muito obrigada pelo apoio de todos. E eu peço perdão à igreja perseguida por um pastor que, ao invés de apacentar as ovelhas, ele está trazendo gente estranha e colocando no meio das ovelhas. Apóstolo Paulo já falava sobre essas pessoas que traziam doutrinas que, segundo Paulo, ele conhece Paulo. Não, ele não conhece apóstolo Paulo ou apóstolo Shaul, o nome dele é em hebraico. Ele não conhece. Se ele conhecesse, ele ia saber como o cristão, não é como qualquer pessoa, mas como o cristão deve considerar a toda e qualquer doutrina, ainda que seja pregada por um apóstolo ou mesmo por um anjo. Eu acho que ele não leu essa carta do apóstolo Paulo mostrando como os cristãos devem ver doutrinas que estão fora da palavra de Deus. Nos tempos de Paulo, claro, não existia Islã, mas as doutrinas da época, as filosofias da época não tinham vez. Quem tinha vez era a palavra de Deus. Pastor que troca a palavra pelo Islã, pelo Alcorão, não é mais pastor. Vai aprender a apacentar a ovelha com Jesus, porque o senhor não aprendeu nada. Chega Chega não, pode continuar falando, porque é o seu canal, o senhor fala o que quiser. Mas eu lamento, sabe? Desculpa, mas eu lamento o senhor tomar uma postura tão feia, tão vergonhosa, à luz do evangelho, totalmente incoerente com o que Jesus pregava. É triste. Eu não tenho pessoas como o senhor do meu lado me ajudando a dar visibilidade ao genocídio de cristãos. Eu não tenho, porque ao invés do senhor denunciar os países e lideranças religiosas que mandam decapitar cristãos, estuprar cristãs, fazer coisas terríveis, ao invés de o senhor fazer isso, o senhor está pregando o Islã ortodoxo, pregando algo que o senhor não conhece. Então o canal é seu, o senhor fala o que quiser, tem todo o direito. Pode continuar chamando o sheik, mas todas as vezes que o senhor chamar, eu vou lhe contestar à luz do Islã. O senhor vai continuar passando vergonha, porque o senhor não representa o mundo cristão. Não é um pastor. Fico por aqui, gente. Beijo, até a próxima.